verdade, desculpa. Ele também é pesquisador no Núcleo de Estudos de Violência e do Núcleo de Estudos de Análise Internacionais e do Grupo de Análise Políticas de Inovação. E agora a Thaís vai falar um pouquinho mais sobre o tema da palestra dele de hoje. Oi, gente, boa tarde. Hoje o Alcides está aqui com a gente para falar um pouco sobre o tema securitização da tecnologia. E, bom, quando a gente debate esse tema, é muito importante a gente debater, investigar os interesses políticos, né, que sempre estão por trás do desenvolvimento das tecnologias de vigilância, das diferentes formas que elas são aplicadas nas redes sociais e em todo esse mundo que a gente está totalmente imerso, né? Então, é sobre isso que ele vai debater com a gente hoje, apresentar para vocês um pouco também das opressões, do fortalecimento das opressões nessas estruturas. Então, espero que vocês aproveitem muito, sintam-se livres para fazer pergunta, tirar suas dúvidas. Aqui é um ambiente de conforto, está todo mundo aprendendo, todo mundo é amigo, então não se sintam constrangidos em expor seus questionamentos, porque estamos em um ambiente muito acolhedor. Obrigada. Passo a palavra para você, Alcides. Usa esse aqui mesmo, né? Isso. Sugestão. E eu preciso ficar sentado para levantar também, né? Fica à vontade. Então tá bom, gente. Boa tarde, viu? Como é que vocês estão? Estão vivos ainda? Então tá bom, né? Pode sentar também, né? Pode, né? Patrimônio da Facamp. Gente, boa tarde. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? De poder reencontrar... Bom, enfim, vocês eu estou encontrando. Estou reencontrando aqueles 4 ali, né? Que são pessoas muito queridas e foram muito importantes na minha vida, né? São ainda, né? Tem muita gente que eu ainda devo dinheiro. É verdade. Veja quem foi a primeira a se manifestar, né? É quem eu ainda devo dinheiro. Tem uma galera aí. E estou super feliz de estar aqui, gente. Campinas foi o meu centro de formação, né? E a Facamp em especial, né? Enfim, nós 5 que estamos aqui somos formados aqui na Facamp. Tivemos excelentes professores e eu acho que não é diferente, cara. A situação se renova. E hoje eu dou aula em outros lugares, dou aula em outras faculdades e tudo mais, mas eu posso dizer para vocês uma coisa. Se eu conheço bem o currículo de todo mundo que está aqui, cara, e não precisa conhecer currículo, que isso tudo é besteira. Mas, assim, o empenho dessas pessoas que estão aqui, dos professores, é fabuloso. Vocês não vão encontrar professores do mesmo calibre em outro lugar, e eu estou falando sério. Né? Fora eu, porque eu também sou bom, né, naquilo que eu falo. Vocês têm que deixar esse detalhe, né? Vender o meu peixe. Mas é isso, gente. Vocês estão super bem amparados aqui e, mano, vamos aproveitar. Outra coisa que é da hora também demais, eu estava falando com vocês, né? É o campus. O campus de vocês poder retornar aqui maravilhoso, né? Pela diversidade que você tem aqui de árvores, tem todo esse orquidário, né? Ainda existe o orquidário. Tá tudo lá por cima, né? Mas assim, é maravilhoso, né? Salvo por esse negócio de reconhecimento facial que não faz sentido, né? Mas esse é meu ponto e esse é um pouco o debate a trazer aqui para vocês, né? Gente, eu sou um pouco teimoso, como vocês podem notar, e as meninas falaram para mim, olha, fala sobre securitização da tecnologia. E a primeira coisa que eu falo é de dessecuritizar as tecnologias. É justamente isso que é o mote da minha análise, né? Como reintroduzir as tecnologias de novo no corpo social e entender elas não como objetos de emergência e apartado da nossa realidade. As tecnologias estão presentes no nosso dia a dia, estão modulando o nosso comportamento diariamente. A gente está alterando os nossos programas de ação, as nossas formas de agir, de interagir por conta da tecnologia. Acredito que muitos de vocês estão vindo, talvez, para o campus pela primeira vez, né? E tudo isso, mas vocês não deixaram de ter aula, né? Então, tudo isso modificou. A gente vê que a tecnologia está presente, mesmo das suas formas mais rudimentares, como vários de vocês aí usando óculos, eu usando óculos, são tecnologias que modam o nosso corpo. Você veio, né, com essa cadeira remota, né, de movimentação, ela também é parte do nosso corpo, no final das contas, ela é parte dessa nossa interação. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa interação social se altera com as tecnologias. E isso é algo importante de ser debatido. Trazê-las de volta para o campo da política e pensar como dessecuritizá-las, portanto. Esse termo não é meu, esse termo é provavelmente de temas que vocês estudam, de estudos críticos de segurança, e, portanto, pensar em dessecuritizar é um processo fundamental numa sociedade que vive em constante securitização de tudo, em constante emergência de tudo e de problemática de tudo. E esse processo é um pouco que me motiva e é um pouco que vem motivando as minhas pesquisas hoje em dia, né? Eu agora estou no GEDS também, né? De acordo com o Hector, ele me colocou lá ativamente. Então, eu estou aqui. Bom, para passar o slide, eu
faço como? Ah, beleza. Se puder, pode passar já aí, né? E, bom, um pouco do que eu vou trazer para vocês é um pouco que eu venho trabalhando desde a época do fim, talvez, da graduação, início do mestrado. É um pouco o projeto geral de coisas que eu venho trabalhando aqui, tá? Não é, o Alessandro estava lá fora, ele falou, você vai falar sobre drone, né? Eu falei, não, talvez eu fale sobre drone um pouco, mas eu vou falar um pouco mais sobre diversos outros processos que são fundamentais na nossa história, né, na nossa história recente. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é um debate sobre o que é tecnologia e como olhar para ela. E como isso faz sentido para a realidade dos estudos de segurança e para as relações internacionais, principalmente hoje em dia, né? E, em segundo lugar, uma das coisas que eu vou trazer para vocês é como, né, o período pós-11 de setembro é justamente marcado por essa constante securitização das coisas, das tecnologias. E como toda violência que a gente observa no pós-11 de setembro e que nos marca até hoje, ela não sumiu. Como várias pessoas têm dito por aí, né, e como colegas meus, um deles é o Carlos Gustavo Poggio, vocês devem estar vendo em qualquer lugar que vocês ligam a televisão, de que se inaugura uma nova era da geopolítica com a invasão da Rússia na Ucrânia. Mas isso não anula o fato de que nós vivemos sobre a égide de tecnologias de controle e monitoramento e que vão fundando a nossa relação social e vão também, de uma certa forma, intensificando processos de opressão. Se não aqui, não por conta de uma tecnologia específica num espaço controlado que não é problemática, mas quando elas estão dispostas em outros espaços e, de certa forma, orientadas a produzir morte ou produzir constrangimentos. Tá bom? Então é um pouquinho do que a gente vai ver. Agora a gente vai ver que especificamente essas tecnologias elas se transnacionalizaram não apenas pelo comércio internacional, mas fundamentalmente por conta da transnacionalização dos modelos de policiamento. Hoje o que a gente enxerga como policiamento e violência, elas não são a mesma forma que eram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje as práticas de policiamento se aproximam de práticas de guerra, de contra-insurgência, e eu trabalhei com isso mais recentemente na Polícia de São Paulo, e por São Paulo não a polícia da cidade, mas do estado, e portanto compreendendo um pouco também as ações da polícia aqui em Campinas. Então isso é importante, pensar que os modelos de policiamento têm sido responsáveis pela transnacionalização de tecnologias orientadas a nos constranger, tá bom? Mas aí, por fim, né, e a gente vai chegar na dimensão da digital disso, a gente vai discutir o que significa essa dessecuritização. Como pensar em processos que nos tornem independentes e, de uma certa forma, nos permitam conseguir uma maior liberdade em relação a essas tecnologias. Não são processos práticos, mas são basicamente o que está na crista da onda, isso é uma gíria idosa, né? Mas é o que está no top da discussão, top já é mais, né? Está no top da discussão sobre regulação da inteligência artificial, regulação de novas tecnologias, regulação de algoritmos. Se alguém se interessar, é onde está pipocando bolsa no exterior, né? Para muitos de vocês que querem escapar da aristocracia campineira, né? Gente, eu vou pedir para mudar o slide, os meus objetivos estão dados, tá bom? E outra, fiquem à vontade para me interromper, eu adoro ser interrompido porque daí eu vou viajando um pouquinho, né, junto com vocês. Então, não esperem até o final, ergam a mão, falem o tanto que vocês quiserem, tá bom? Gente, vamos lá. Quando eu estava aqui na graduação, e eu vinculo isso um pouco com a minha história, de um objetivo de tentar tornar um pouco mais interessante. A gente estava aqui na graduação, eu comecei a me interessar muito sobre novas tecnologias. Eu comecei a me interessar de tal modo que eu, a Patrícia e outros professores que estavam aqui, a gente estava fazendo um relatório, né, para o pessoal lá do GSI. Né? A gente estava fazendo um relatório sobre armamentismo na América Latina. 2007 isso, cara. Eu tinha cabelo, né? Bastante. Não muito, mas alguma coisa. E aí, em 2007, eu lembro de tomar contato com a produção armamentista no Brasil, a produção armamentista na América Latina, era a nossa discussão. E ali eu comecei a tomar contato com essa ideia de novas tecnologias e como isso era importante. Logo em seguida que eu saí, eu fiz o meu mestrado e daí eu falei, olha, meu mote é tentar conectar relações internacionais e ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, de uma certa forma, compreender como, né, é importante pensar as novas tecnologias como elementos de reorganização da agenda dos Estados, reorganização das relações nos Estados e, fundamentalmente, a relação dos indivíduos, né, dentro dos Estados. E eu vi que, naquele momento não tinha bibliografia fácil. Eu estava me formando em 2006. Para que vocês tenham uma ideia, uma da galera, né, dos estudos críticos de segurança que começam a debater isso, escreveram um manifesto que se chamava Case Collective, em 2006.
A Cláudia Aradal, o Jeff Huismans, o Didier Bigot, toda uma galera escreveu as coisas em 2006, eu estava me formando em 2006, eu não tinha bibliografia. RI não era um campo aberto, e ainda é relativamente hostil, a pensar as novas tecnologias. Por isso que eu fui para o IG, eu fui ali no Departamento de Política Científica e Tecnológica trabalhar e entender a tecnologia para além da dimensão que geralmente os economistas olham para ela, que é como uma caixa preta, fechada, inerte. A tecnologia como um objeto neutro, que não relaciona em nada na tua vida. Quando a gente fala caixa preta, vocês já viram projetos digamos assim, projetos de tecnologias, projetos de prédios, projetos de alguma coisa física? Geralmente você tem algumas caixinhas pretas, as quais você não espera nada, a não ser eficiência e, enfim, um dado objetivo final. Se elas estão ali dentro desses blueprints, sendo organizadas como objetos inertes, neutros e vazios. Justamente é o contrário aqui, né? E justamente o departamento e toda a linha de pesquisa em ciência, tecnologia e sociedade quer investigar o contrário. E como eles querem? Existe uma sorte de bibliografias que começam a ser desenvolvidas, né, análises começam a ser desenvolvidas ali no início do século XX. Pega a chamada Escola de Frankfurt, que eu sei que deve agradar a muitos de vocês aqui, né, ainda, né? E lá, se você pega os trabalhos do Walter Benjamin, se você pega os trabalhos do Herbert Marcuse, se você pega, que já é a segunda fase, mas alguma coisa do Theodor Adorno também, você vai notar que eles já estão entendendo a tecnologia como um instrumento de opressão. A tecnologia ela não é um objeto neutro, mas ela foi fundamental para solidificar uma visão de mundo, né, tecnicista, vazia, orientada para um progresso técnico que, na verdade, nos levou até Auschwitz. Certo? Essa turma estava olhando para isso. Até aí não havia uma crítica forte da tecnologia. Entre os anos 50 e 60 é que ela começa a pegar. E quem está escrevendo sobre isso? Você tem autores que, os nomes não vão fazer sentido eu ficar mencionando aqui, que talvez vocês não conheçam, mas figuras como Bruno Latour, figuras como Landon Wiener, figuras como o Pint, o Beaker, né, a Lucy Suchman, uma série de autoras e autores começaram a pensar, tá, mas tem algo além disso aí na tecnologia. E daí esse é o meu ponto e é aí onde eu estou centrado. O que esses caras estão olhando? Primeira coisa é, a tecnologia ela não é neutra. E quando a gente fala que ela não é neutra, significa que ela é nada mais, nada menos do que a sociedade feita dura. Ou seja, a cada tecnologia que a gente olha, a cada design, vocês têm um bom curso de design aqui até onde eu sei, a cada reorganização técnica, a cada projeto, a gente vê componentes da sociedade ali. E que componentes? Valores, ideias, forças políticas, disputas políticas engessadas nessas tecnologias. Vou dar um exemplo para vocês que eu sempre falo em todo lugar. Quantos de vocês, né, já tiveram a chance de estar em Nova York, por exemplo, além de você? Né? Existem pontes que conectam Manhattan, que são pontes extremamente estreitas e baixas. Elas não foram produzidas assim à toa. No início do século XX, ainda havia uma disputa muito forte entre engenheiros, né, sanitaristas, figuras de diversas sortes, né, de diversas profissões que eram racistas. Essas figuras sobreviveram e impuseram e imprimiram a sua ideia através da tecnologia. Como que eles fizeram isso? Construíram pontes, construíram uma série de edifícios e arquiteturas que foram inibindo a circulação de pessoas negras na cidade de Manhattan. Na cidade de Manhattan não, na ilha de Manhattan, em geral. E como assim eles fizeram isso? Bom, eles projetaram, né, o Frank Moses era um dos arquitetos nova-iorquinos, que vocês podem ver em diversas séries, eu acho que tem aquela Mrs. Maisel, né, que tem no Amazon Prime, ela tem um momento em que ela está se manifestando junto com um monte de pessoas que estão batendo justamente no Moses, que era um arquiteto racista, e muito evidentemente machista naquela época. Só que o racismo dele fica manifesto nessas pontes, que são baixas e estreitas. Por quê? Eu não posso colocar uma placa proibindo pessoas negras aqui. Eu não posso fazer como as leis de Jim Crow que vigoravam no sul dos Estados Unidos. Mas eu posso fazer uma ponte na qual o único meio de locomoção de uma pessoa negra e pobre, né, deixa de circular nesse espaço aqui. Então eles fizeram pontes estreitas e baixas, impedindo a circulação dessas pessoas nesses espaços. E com isso garantindo o que ele acredita ser uma espécie de sobriedade daquele espaço. A tecnologia, portanto, carrega valores. Ela carrega ideias, ela carrega disputas políticas que são impressas nela. Compreender a ação política do humano hoje, compreender as práticas humanas, ela vai ser completamente fracionada se você não considerar os meios pelos quais eles exercem essas ações políticas.
ela vai ser completamente redundante se você desconsiderar como as novas tecnologias têm um impacto sobre a ação política. Se você ler um tweet do presidente Lula, dizendo que ele vai fazer uma campanha olhando olho a olho nas pessoas, ignorando as redes, né, já é bom você começar a temer, porque os meios pelos quais se movimenta a política hoje no Brasil se dá também nas redes. Eu fiz questão e eu faço questão de falar isso em todo lugar que eu vou, porque isso está me desesperando, né? E isso é importante para a gente aqui entender que as tecnologias carregam valores sociais. Isso está claro para vocês? Faz sentido? Pense em qualquer outro objeto técnico, artefato, tecnologia. Por mais neutra que ela possa parecer, ela carrega algum tipo de interesse, valor ou debate, né? Agora, por um outro lado, existe um outro dado que é importante. Ela não só carrega valores políticos, né, como ela também é um método de ação política sobre a gente. Nós mudamos as tecnologias, a gente imprime a nossa vontade sobre as tecnologias, mas elas alteram o nosso modo de comportar também. Digamos o seguinte, e eu vou usar o exemplo que o Bruno Latour usa num texto de 1994, que se chama On Technical Mediation. Ele está falando o seguinte, ele pega um exemplo muito conhecido da chamada National Rifle Association. Já ouviram falar? Ela é como se fosse uma bactéria, que toda vez que a imunidade social dos Estados Unidos cai, vem algum babaca dessa associação e dizer o seguinte, olha, e por imunidade baixa, a gente vê o quê? Tiroteios, mass shootings que começam a acontecer com muita frequência nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, e de repente vem alguém da National Rifle Association dizer o quê? Vocês já ouviram alguém falando da National Rifle Association? Qual que é o bordão deles? Alguém tem alguma ideia? Mais ou menos isso, mas, por exemplo, aqui no Brasil não seria diferente, né? Quando alguém fala em regular a circulação de armas, qual que é a contradita que aparece logo de cara? Qual que é a primeira coisa que falam? Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Não é isso que membros da National Rifle Association falam, membros do atual governo e de outras sortes? Isso pode parecer interessante para alguns, é de verdade. A arma em si não vai matar alguém, a pessoa vai matar alguém. No entanto, o Latour ele coloca uma questão muito importante. Primeiro, o Latour não viu tecnologias autônomas que matam sem precisar de humanos. Mas, se você pegar um revólver e deixar ele aqui, isso aqui é um revólver, e tem uma pessoa, né, isso é a análise que ele faz, tá? E é importante para vocês. Uma coisa é, se eu quiser fazer um mass shooting agora, eu consigo fazer sem essa arma? Eu não vou fazer sem ela. Mas a partir do momento que eu seguro ela, duas coisas mudam. A minha capacidade de agenciar vocês muda. E o que significa agenciar? Agir sobre vocês. Ou seja, é óbvio, né? Eu sei, se eu pegar a arma agora, sim, eu consigo fazer um mass shooting. Eu consigo atirar. Mas isso é justamente o que ele está dizendo. A partir do momento que o ser humano se relaciona com a tecnologia, o seu programa de ação altera. O seu modo de agir altera. E eu não posso mais ler aquele humano como um humano desconectado. Ele é um híbrido. E isso é o debate dele. Nós todos somos híbridos de alguma forma. Nós todos, como a dona Haraway, a própria Judith Butler, né, coloca, nós todos somos híbridos. Nós somos compostos por conjuntos de tecnologias que a todo momento estão agenciando os nossos modos de agir, nossos modos de ser. Sem elas, a gente vira uma sociedade fracionada. E eu não estou aqui sendo ludista ou qualquer outra coisa, né, antes que me acusem disso, né, como já aconteceu neste salão. Né, mas justamente é o contrário. É mostrar para vocês como as tecnologias são importantes para a gente. O Latour deixa claro que mass shootings só são possíveis a partir do momento em que o ser humano se conecta a uma tecnologia. Agora pensem essas implicações em outras esferas da nossa vida. Pensem nisso em outras dimensões. Quais ações suas estão sendo ativadas, remodeladas? Quais programas de ação estão sendo reescritos graças à sua interação com certas tecnologias? E é justamente esse o ponto que eu tentei aplicar para pensar o mundo pós-11 de setembro e pensar um pouquinho essa movimentação militarista do mundo pós-11 de setembro. Tá joia? Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Eu vou pedir para vocês mudarem o slide mais uma vez. E aqui vai ser o único slide que vai aparecer para vocês muito mais poluído. Depois disso, só melhora, tá? Mas ele é poluído. Ele é poluído. Eu quis fazer de propósito, tá? Por quê? Tem um objetivo nisso, né? Eu jogo toda a informação que eu preciso nesse slide. Daqui para frente são fotos, tá bom? E eu resolvo um pouco a vida nossa.
Eu não quero que vocês marquem ou sigam o slide, mas uma coisa que foi pontual no pós-11 de setembro foi o seguinte. Toda a análise que a gente começou a construir daquele momento era a seguinte: houve atentados terroristas nos Estados Unidos, houve atentados terroristas que aconteceram na Europa e em vários outros lugares, em vários outros centros de poder. Esses atentados eles foram fulminantes e levaram à necessidade dos Estados Unidos remodelar o seu sistema de policiamento, seu sistema de inteligência e seu sistema militar. Muitos autores vão colocar isso como fruto de acaso, ou seja, os Estados Unidos meramente mudaram o seu modo de fazer guerra. Introduziram novas tecnologias, tornaram as coisas mais soft, mas tudo isso foi fruto do acaso. Isso é nenhuma inverdade. Se a gente olha a história dos Estados Unidos desde os anos 90, existem programas de ação, né, chamados revoluções nos assuntos militares. Vocês já devem ter ouvido falar. Ali no início dos anos 90, os Estados Unidos remodelaram toda a sua estrutura de guerra. E como eles fizeram? Introduziram novas tecnologias de vigilância e informação, eles fizeram dissoluções entre as linhas de policiamento e militarismo, e eles construíram forças híbridas, que são as chamadas unidades de contra-terrorismo. Basicamente, toda a polícia dos Estados Unidos é também um agente de inteligência. Todo policial nos Estados Unidos carrega consigo uma série de novas tecnologias de sistemas de informação que contém dados sobre indivíduos e que contém mecanismos de investigação e de vigilância. O que eu quero dizer com isso é que o que acontece no pós-11 de setembro é justamente uma mudança drástica do modo de se fazer policiamento e do modo de se fazer guerra. Ao mesmo tempo que a guerra, naquele momento, se diluem as linhas que controlavam o exercício da guerra, fazendo com que ela comece a acontecer em todo lugar, ser evocada em todo lugar e a todo momento, também o policiamento se altera. E o policiamento, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo, se alteram de que forma? Todos começam a operar num nível de violência muito maior. Todas as forças policiais de Londres, na Inglaterra, as forças policiais de Chicago, as forças policiais de Los Angeles, as forças policiais de Nova York, brasileiras, todas começam a vislumbrar um salto enorme no seu nível de violência. Olhe, por exemplo, os últimos dados, não os últimos, porque os últimos mostram uma queda, e saiu ontem no monitor da violência que a gente faz lá no NEV, no Núcleo de Estudos da Violência. Foi uma das primeiras vezes em que você teve queda na violência policial em São Paulo, nos últimos anos. Oi? Por conta das câmeras de vigilância, né, que estão colocadas agora no corpo, produzindo um híbrido. Todo policial, além de um agente de violência, é também um produtor de informações agora. E isso é um elemento interessante que a gente vai debater. Mas o ponto é, pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, você tem um registro de queda no número de homicídios praticados por policiais. Mas se você olha até então, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo, um aumento dessa violência. Vocês viram as execuções que aconteceram nos Estados Unidos recentemente de pessoas negras, que provocaram revoltas em Minneapolis, lá em 2020. Vocês viram todos os assassinatos que foram sendo promovidos ali. Agora, o que vocês não viram é quando você vai e sai dos centros urbanos dos países centrais e você cai para a periferia. Na África, em específico na África do Sul, se você vai para lá, você vai notar o seguinte: o incremento da violência policial mediada por novas tecnologias. E quem nota isso é um sociólogo, um antropólogo, né, camaronês, que é o Achille Mbembe. E ele nota o seguinte, através da sua análise sobre necropolítica, que todas essas tecnologias elas estão começando a reorientar e remodelar o modelo colonial exposto nesses países. A polícia agora deixa de ser um agente da paz, da promoção da integração e da organização e da ordem social e se torna um agente de produção de mortes, né? A arquitetura urbana das cidades está se alterando, né? A arquitetura dos prédios, as arquiteturas das estradas, tudo que vocês imaginarem estão começando a se tornar função dessa produção de morte nesses países. E aqui, toda essa arquitetura urbana, militar, também está se alterando e está, de uma certa forma, produzindo cada vez mais constrangimento. É o que ele chama de corpo noturno da democracia, o Achille Mbembe. Porque enquanto você olha para uma ideia de paz democrática e liberal que estava sendo construída ao longo dos anos 90, o que resulta disso, na verdade, aliás, o que resulta essa paz liberal é um corpo noturno da democracia, que é a produção de morte por forças policiais em todos esses territórios.
E isso vem acontecendo com muita frequência no mundo como um todo. Esse é o entulho do pós-11 de setembro. Um conjunto militar, policialesco, de novas tecnologias de ações e técnicas e doutrinas militares que vai remodelando o modo como se exerce violência. Conversávamos agora há pouco, é o famoso café descafeinado. É uma violência que você não vê, não sente, né? Mas você não vê e não sente porque muitas vezes ela é operacionalizada e modelada por tecnologias que são invisíveis e são feitas para que elas sejam invisíveis mesmos. Tá bom? Então aqui são alguns pontos que a gente começa a notar nesse pós-11 de setembro. O projeto estadunidense de se manter e se organizar enquanto uma força policialesca global, ele começa a ser marcado por uma crescente transnacionalização de modelos de policiamento. Ela passa a ser marcada por uma gestão do risco e da administração do cotidiano, desdiferenciação entre policiamento e guerra, urbanismo militar e vigilância e acesso total à informação. Vou explicar um por um desses pontos de uma maneira muito breve para vocês. Né? Primeiro caso, vocês já ouviram falar de um negócio que se chama tolerância zero? Os modelos de policiamento tolerância zero nos Estados Unidos? Lá nos anos 90, Nova York não era essa cidade maravilhosa que a gente conhece, né? Como se eu conhecesse muito, né? Mas pelo menos essa cidade de filmes que a gente nota, que de vez em quando os Vingadores destroem, depois reconstroem, etc. Né? Ela não era essa cidade maravilhosa como todo mundo enxerga. Se você pega bons filmes, né, como Taxi Driver, vocês vão ver o que era a realidade de Nova York ao longo dos anos 80, com elevadíssimos índices criminais. Um prefeito que vai assumir Nova York, que é o Rudolph Giuliani, no início dos anos 90, vai implementar um modelo de policiamento chamado tolerância zero. Esse modelo, ele visava o quê? Isso é importante para a gente aqui, porque ele serviu de base para todo o modelo de policiamento e militarismo dos Estados Unidos. Das atividades de contra-insurgência até as atividades de incursão em guerra no Afeganistão, no Paquistão, o modelo de tolerância zero transbordou para o setor militar, assim como técnicas militares transbordaram para o setor do tolerância zero. Lá nos anos 90, o que eles identificam? Que para controlar o crime, eu não posso agir só sobre o ladrão, mas eu tenho que controlar o ambiente na qual o ladrão atua. Se eu ilumino uma rua, se eu apago uma pichação da parede, se eu conserto uma janela que está quebrada, e o modelo se chama também modelo de janelas quebradas, eu passo a impressão de que o Estado está presente naquele lugar. E se o Estado está presente, eu reduzo a vontade do ladrão de roubar. Eu atuo sobre a vontade do sujeito se eu atuar sobre o ambiente. E, para tanto, eu também faço o quê? Coloco câmera, eu boto o policial para circular por perto, e etc. Esse modelo de policiamento foi considerado exitoso, apesar de toda a brutalidade que ele carrega consigo. Porque, por tolerância zero, não é apenas um modelo de iluminação de rua, é também de descer o sarrafo nas pessoas. Tem um modelo chamado 3 strikes down, ou seja, 3 strikes, né, 3 erros, você está preso. Isso atuou justamente sobre a juventude norte-americana e a juventude negra em diversos lugares nos Estados Unidos. O modelo de tolerância zero é altamente racista, né, porque ele atua justamente nos bairros mais pobres e não nos centros mais densos de Nova York. Esse modelo serviu de base para quê? Né, para as formas de policiamento da vida, do cotidiano. E aqui, o que eu quero dizer com isso? A polícia deixou de ser alguém que age sobre o crime e age sobre a sua vida, regula o seu comportamento. As forças policiais, naquele momento, começaram a se tornar verdadeiros gestores da vida urbana. Não é verdade isso? Quantos de vocês aqui são de São Paulo, ou vão a São Paulo com uma relativa frequência? Vocês devem notar, a todo momento, a presença de forças policiais, placas policiais, ande em tal maneira, deixe a esquerda livre, né? Segure no corrimão. Pela sua segurança, se comporte de uma determinada maneira. Isso sempre vem com um artifício para o seu bem-estar. A polícia se torna um gestor do bem-estar. E a polícia não é apenas a polícia. A gente está falando da FACAMP, do funcionário da FACAMP, de outra pessoa, de estruturas, da Unicamp, de outros lugares, a todo momento te dizendo como você se organizar pela sua segurança. Isso tudo é muito importante, né? Porque agências que não são policialescas se tornam partes da infraestrutura de vigilância e monitoramento. Isso é importante para a gente. Não se trata apenas das forças policiais, mas de toda uma arquitetura urbana que faz esse movimento. Certo?
infraestruturas se tornam infraestruturas de policiamento. Gestão do risco e administração do cotidiano. Não estou gerindo os roubos, os assassinatos, mas eu estou gerindo o risco de isso vir a acontecer. Então, toda a produção de informação, de dados, está orientada a quê? A evitar que o crime venha a acontecer. Então, veja, eu estou olhando para o futuro, não estou olhando para o presente. Isso tudo vai fazer sentido daqui a pouco para vocês. Por isso, um slide só para chateá-los, depois a gente vai para o resto. Desdiferenciação entre policiamento e guerra. Aqui é o ponto fulcral. Se vocês pegam as operações dos Estados Unidos no Paquistão, na guerra global ao terror, vocês vão notar uma coisa. Tudo que eles fazem lá, nada tem a ver com o modelo clausewitziano de guerra. Não tem a ver com disputa entre duas forças, não tem a ver com guerra, não tem a ver com destruir bases inimigas, mas tem uma relação inversa de presa e predador. Tanto é que o emprego de drones segue essa linha. Como que chama o principal drone da Força Aérea Norte-Americana? Do Global Hawk. Mas eu falei que alguém ia falar, mas eu ia jogar isso. Chama-se Predator Drone, predador. Ele altera a relação na guerra porque é um sujeito matando à distância alguém que está do outro lado. Ele está lá na base de Crete, em Nevada, matando alguém lá no Paquistão. Essa pessoa que está no Paquistão, ela está em guerra? Ela não está em guerra? Essa pessoa que está no Paquistão é um criminoso? É um terrorista? O que é essa pessoa? O que ela está fazendo? Com quem ela está dialogando? Qual que é a relação dela com a guerra? Ela não é nada a não ser uma presa, né? E isso é uma alteração da relação dialética da guerra, que sempre foi para o Clausewitz a disputa de duas ou mais forças visando impor a sua vontade sobre o outro a partir do desarmamento do outro, etc, etc, etc. Você não está desarmando ninguém. Você está fazendo necropolítica do outro lado do mundo. Você está disciplinando corpos do outro lado do mundo. Aqui um breve parênteses. Num relatório que foi feito pela NYU e pelo Departamento de Direito da Universidade de Stanford, eles entrevistaram várias pessoas e várias meninas, né, no Paquistão, na região de Pashtun, que sofre ataques de drones com grande frequência. Essas pessoas, essas meninas, elas disseram o seguinte, que elas tinham medo de sair à luz do dia, sair à luz do dia quando você não tinha nuvens, porque sabia que ela podia ser vítima de um atentado de drone, uma destruição, perderam colegas, perderam pais, etc., nessa guerra, nesse tipo de conflito. Agora, quando uma pessoa toma uma decisão de não sair de casa, ela não está tomando uma decisão racional da guerra. Ela está sendo disciplinarizada. Ela está sendo controlada. O seu comportamento mudou, porque eu estou fazendo uma política de morte do outro lado do mundo. Isso nada tem a ver com guerra, mas isso tem a ver com policiamento. O policiamento tem esse tipo de dissuasão, de produção de inibição, de te vigiar para que você não faça o contrário, de colocar uma câmera para deixar ali sugerindo, ó, não rouba, sorria, você está sendo filmado. Esse princípio é o princípio do Foucault da disciplina, do panóptico. Vigiar sem ser visto, controlar por conta do medo e da incerteza. Isso nada tem a ver com guerra, isso tem a ver com policiamento. As forças armadas norte-americanas se tornaram forças policialescas globais. E, ao mesmo tempo, as forças policiais se tornaram forças militares internamente, atuando com um elevadíssimo nível de violência, que isso é importante. Segundo lugar, se tornando forças de vigilância e hubs de produção de informação e inteligência. Isso é importante. Vocês sabiam que para a polícia investigar alguém, ela precisa de mandato, não é? Quero investigar a Patrícia por algum suposto crime. Eu vou ter que ir lá, chegar a um juiz, levar um micro dossiê para o cara e falar, ó, ela é acusada de tal coisa, né, quero investigá-la. Ok, você tem autorização para investigá-la. Aí se eu vou lá levantar dados da Patrícia. Aí se eu quiser aprofundar minha investigação, porque eu acho que ela está tendo algum tipo de relacionamento com um bandido assim assado, eu preciso colocar uma escuta. Eu preciso me infiltrar em elementos de privacidade da Patrícia. E daí o que acaba acontecendo? Eu preciso de uma outra autorização do juiz para que ele me autorize a colocar uma escuta no telefone dela, etc., né? Veja como é complicado, porque a Patrícia não é inimigo. Ela é, supostamente, né, nessa hipótese aqui, criminosa. E criminoso não é inimigo. Inimigo está na guerra, não está? Certo? O inimigo a gente mata, não é verdade? O criminoso é outra coisa. Ele está sob o império da lei.
O criminoso é parte do jogo democrático. Não, ele não é parte do jogo democrático em si. Mas dentro do jogo democrático eu tenho que entendê-lo como criminoso e não como inimigo, porque eu não posso matá-lo discricionariamente. Isso não existe. Certo? E o ponto é, essas linhas foram se diluindo conforme você começa a criar essas forças híbridas, ao mesmo tempo na guerra e ao mesmo tempo na paz. As forças de contra-insurgência são forças que operam na guerra e na paz. E na paz elas operam num nível de violência elevado. Sabe o que começa a acontecer? É uma coisa que está pegando aqui no Brasil agora. Em 2021, a CEOP, Secretaria de Operações Integradas da Polícia Federal, contratou um sistema chamado ARPIA, de uma empresa chamada ARPIA. Essa empresa ARPIA, ela é responsável por produzir um esquema que se chama, uma tecnologia que se chama OSINTs, de Open Source Intelligence Tools. Que ela faz o quê? Eu estava comentando agora há pouco ali na Unicamp sobre isso. Ela é uma interface que eu abro lá um software e digito, sei lá, o nome, novamente, da Patrícia, que eu vou pegar você como exemplo. Patrícia Rinaldi e tal, né? Nogueira Rinaldi e tal. Pá, coloco lá. Toda a interação que a Patrícia já teve em qualquer espectro da internet, eu consigo acessar. Toda a interação. Né? Daqui a pouco, se tiver o computador conectado na internet, a gente faz aqui, eu mostro para vocês o Open Source, o OSINTs Framework. Daí vocês vão ver o que eu estou falando. Qualquer aplicativo, qualquer rede social, qualquer interação em rede aberta, tudo que vocês imaginarem, fórum, é possível acessar. Agora, isso é operar num nível de intrusividade muito grande. E essas tecnologias estão diluindo as fronteiras entre o que é investigação e o que é inteligência e guerra. Elas estão trazendo para dentro do espectro democrático nacional mecanismos para extrapolar os limites da guerra, né, da investigação aqui, tornando isso aqui guerra, mais próximo de guerra do que necessariamente de investigação policialesca. Então essas são as diluições que a gente está observando aqui. E eu não preciso nem falar dos sistemas de vigilância e coleta de dados. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Meu ponto com vocês era mostrar que tudo isso acabou acontecendo ao longo do tempo. E, basicamente, a guerra se torna um modelo de governar as pessoas. A gente é governado sobre o princípio da guerra. Quem está falando isso é um autor, né, professor na escola de Harvard, chama-se Bernard Harcourt. Nós somos governados por modelos de guerra. Agora, nós não somos exclusivamente os únicos que o fizemos, né? Se você olhar para a África, se você olhar para o Oriente Médio, toda a experiência de guerra que os Estados Unidos se enfiaram nos últimos anos, criaram mecanismos de controle e de gestão de populações nesses espaços. Esses mesmos mecanismos de controle e gestão de pessoas em Bagdá, né, em Alepo, em, que mais? Falem aí outras capitais no Oriente Médio. Uma mais importante, em Gaza, né? Se tornaram experiências que foram replicadas aonde? Na periferia de Londres, no Walthamstow, né? Em São Paulo, na região chamada Cracolândia. Essas mesmas tecnologias estão sendo utilizadas, esse mesmo nível de operação militar está sendo utilizado em São Paulo, aqui em Campinas, em outros lugares. E isso é bastante complicado. E é isso que a gente tem que se manter atento. Porque essas tecnologias de guerra estão governando os nossos modos de ser e de existir, e de se locomover e de se expressar. Boa parte das tecnologias que eu estou falando, elas foram testadas aqui nos grandes eventos e nos movimentos que aconteceram de 2013 para cá. Inclusive nos pedidos de impeachment, durante os movimentos contrários, durante as mobs que aconteceram ali em 2018. Tudo isso serviu de campanha de teste dessas tecnologias e práticas policiais. Então isso não está longe de vocês. A gente de RI está acostumado a enxergar o objeto afastado da gente. Esse objeto está tocando a nossa porta. E isso é importante aqui. Tá joia? Então estamos entendidos mais ou menos dessa dissolução como um todo? Agora eu quero chamar um aspecto. Chamar atenção para o último aspecto nesse negócio, que foi a única coisa que eu não falei. A imagem que está aqui. O que vocês estão vendo dessa imagem? O que vocês estão entendendo dessa imagem? Fala alguém aí. Exato. E tem um outro aspecto ainda. Veja que é um helicóptero metade-metade, não é? Isso aqui eu retirei do livro do Stephen Graham, né, que tem um livro que se chama O Novo Urbanismo Militar, de 2016. Cidades sitiadas, o novo urbanismo militar.
conseguimos aí chegar no que importa, extrair essa imagem dele. Vocês podem notar uma coisa. Muitas vezes, gente, a gente precisa fazer esse trabalho imagético. Houve uma chamada virada estética dos estudos de segurança há muito tempo e que refletem um pouquinho, né, como a segurança está expressa nas imagens, não apenas nos discursos, mas nas imagens. E hoje é a chamada virada materialista, que está olhando para as tecnologias. Nós estamos lá. E o ponto aqui é o seguinte, de um lado você tem o helicóptero de guerra, do outro lado você tem o helicóptero policial. E aqui tem uma frase, de Bagdá a Baton Rouge, we've got your back. Ou seja, tecnologias de Bagdá a Baton Rouge, que é um bairro ali na Flórida, qual que é a capital lá da Flórida? Miami, nos arredores ali de Miami, que é um bairro, curiosamente, que tem a sua maioria de pessoas negras, cercadas por condomínios fechados, uma bela de uma tecnologia de sítio, né, que aqui e Vinhedo, né, são as cidades-estado, né, todas fechadinhas nos seus condomínios. E aqui é bastante interessante. De Bagdá a Baton Rouge, we've got your back. Nós cuidamos de você. Não existe nem mais disfarçatez, a gente deixa muito claro. Boa parte das empresas e das tecnologias que estão sendo desenvolvidas na guerra estão sendo utilizadas para administrar o nosso cotidiano, descaradamente, sem nenhuma vergonha. E isso se reproduz de diversas formas. Vou pedir para mudar o slide, por favor. Algumas fotos que eu tirei e algumas fotos da web. Tá? No primeiro caso, nós estamos aqui, eu tirei em Amsterdã. Né? Vocês já devem ter se deparado com esse tipo de coisa aqui, né? Essas estacas fincadas no chão. Correto? Aqui em Campinas não tinha. Sabe quando passou a ter estaca fincada no chão perto de unidade policial? Depois do salve geral em 2006. A gente estava aqui na Facamp, deu o salve geral, alguém foi levar o Brolese, né, embora, e a gente foi descer, eu morava lá no Santa Genebra, e para voltar por ali, né, no Santa Genebra, que é do lado do... do shopping, eu ia falar do shopping lá, que eu esqueci o nome, Dom Pedro. Você tinha as estacas que começaram a ser fincadas no chão. Em Amsterdã e em outros lugares, essas estacas não são nem nem de tijolo, nem de concreto. Elas saem de vez em quando no chão. Agora, quando você vai a Nova York, que é a imagem de cima, você vê que esteticamente elas começam a desaparecer. Elas começam a ser incorporadas. A arquitetura de guerra e urbana começa a ser desaparecer ao longo do tempo. E você começa a se conformar com esse tipo de arquitetura urbana fundada no urbanismo militar. Elas servem para impedir a circulação de carro, a circulação de grandes veículos, né, e produzir destruição. Lá no estádio do Arsenal, lá na Inglaterra, eles colocaram em todas as grandes entradas um letreiro gigantesco escrito Arsenal. Muitos vão falar, não, bonito, né, o nome do estádio. Mas esse letreiro, né, ele é feito, fincado no chão com essas mesmas estacas. É justamente para evitar, ele foi feito ali mais ou menos em 2012, justamente para evitar possíveis atentados que aconteceriam em Londres por conta dos Jogos Olímpicos de 2012. A mesma arquitetura invisível começa a ser vislumbrada também em Londres, também em Atenas, também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros lugares que passaram e tiveram movimentos dos Jogos Olímpicos. Não apenas essas arquiteturas que impedem a circulação de carros, mas fundamentalmente arquiteturas digitais também. Câmeras de vigilância, sistemas de monitoramento, cercamentos, remodelamentos de circulação nas ruas começam a ser pensados para evitar a circulação de pessoas, né, e para governar a sua circulação na cidade, o seu modo de circulação nesses espaços. Eu vou pedir para mudar para o próximo slide, por favor. Um exemplo disso, né, é que isso não acontece ao acaso. Vocês já assistiram Borat 2? Filme 2 do Borat? Reconhecendo esse velhinho ali naquele canto do final do filme? A gente foi assistir uma vez Borat, né, no cinema, tem o primeiro, daí tem o segundo. Borat, para quem não sabe, é do Sacha Baron Cohen, né, um comediante canadense, que faz lá uma coisa ultra, como é que a gente pode dizer, satírica, né, de uma pessoa que seria do Cazaquistão nos Estados Unidos, né. Há controvérsias, mas o ponto é que no final do segundo filme, eles pegam esse velhinho careca ali, apertando a mão do governador, eu acho que do Amazonas, né, que é o Rudolph Giuliani.
Lembra que eu falei desse velho agora há pouco, como prefeito de Nova York, que inseriu o sistema de tolerância zero nos Estados Unidos? Pois bem, ele aparece no final do filme assediando uma mulher, e inclusive eles filmam isso e colocam ele na berlinda. Curiosamente, ele também é conhecido como advogado da campanha do Trump, que começou a dar escândalo quando o Trump perdeu no púlpito dele, né? Uma imagem altamente vexatória. Mas aqui ele está no alto da sua glória. Fazendo o quê? Ele fundou uma empresa que se chamava Giuliani Security and Safety, a qual o mote principal dela é vender tecnologias, sistemas, modelos de policiamento, readaptar modelos de policiamento em outros países. E a Giuliani Security and Safety, ela é uma empresa que vai prestar esse tipo de consultoria. Esse extrato aqui é da página que eles têm aqui no Brasil, de reforma do sistema jurídico, reforma do policiamento, e ele atuou ativamente em 2012, né, em Londres e depois no Rio de Janeiro, né, readaptando a cidade do Rio de Janeiro aos sistemas de policiamento do Tolerância Zero. Foi ele que foi responsável pela introdução, não sei se vocês estiveram recentemente no Rio de Janeiro e desceram no Galeão, ou chegaram de carro pela cidade e viram um monte de paredes de vidro, né, acrílico, que colocaram na linha amarela, vermelha, nunca sei bem do Rio de Janeiro. Todas elas para separar a cidade da favela. E eles ainda foi responsável pela expulsão e remodelamento de diversos espaços públicos no Rio de Janeiro, né? A consultoria dele começou a se espraiar não apenas para a América Latina, Bolívia, Bogotá, que teve um sistema de remodelamento de favelas. Ele trouxe uma série de tecnologias e práticas de reorganização policialesca em todo o continente latino-americano. E aqui no Brasil ele atua em São Paulo, a partir do sistema Detecta da Polícia Militar de São Paulo, atuou em Manaus, atuou no Rio de Janeiro, atuou em Fortaleza, né, trazendo novas tecnologias e sistemas de monitoramento e vigilância, inclusive criando novas doutrinas policiais de invasão, incursão e intrusividade. Veja que é assim que essas tecnologias começam a chegar. O Tolerância Zero deixou de ser algo exclusivo dos Estados Unidos e se tornou um modelo de policiamento que se espraia com esse tipo de tecnologia que a gente viu agora de urbanismo militar. Por favor, o próximo slide. Né? E a gente vê que isso começou a acontecer com uma grande frequência. Aqui na região da Luz, né, que algumas pessoas nomeiam como Cracolândia, é uma região onde a gente vê a maior parte das tecnologias de urbanismo hostil, né, contra moradores de rua. Uma coisa que o padre Júlio Lancelotti tem chamado de aporofobia, e vocês devem ter ouvido falar. Uma arquitetura orientada para a expulsão de pessoas pobres, moradores em situação de rua, em ocupação naqueles espaços. Nesse mesmo momento, em 2017, o Dória está sendo um dos responsáveis por organizar toda uma nova reorientação das forças policiais na cidade de São Paulo, organizando elas enquanto snipers, como forças de incursão. Você cria uma espécie de mini SWAT da polícia da cidade de São Paulo, da Guarda Municipal de São Paulo, e todos eles começam a operar num nível de violência muito grande. Para prender bandido, para atuar contra o crime organizado, para coibir o crime em regiões de alta vulnerabilidade? Não. Mas para controlar as disputas imobiliárias na região da Cracolândia. Próximo slide, por favor. Quando você vai para o Rio de Janeiro, a coisa começa a operar da mesma maneira. Vocês devem ter ouvido falar do caso da Vila Autódromo. Foi onde foi construída a chamada Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro, certo? Onde teve toda aquela coisa, aquele glamour, cheio de tiktoker lá chegando lá perto, né? E toda essa região descampada era uma favela, né? A favela da Vila Autódromo, né? Uma comunidade, não era uma favela. Eles foram todos removidos, né? E boa parte da tecnologia de remoção, porque como eles não eram obrigados a aceitar os acordos, o que começou a acontecer? Certas áreas, e os terrenos são irregulares, né? Você domina a área, você controla, você é dona de uma área, mas não da casa que está naquela área, porque a casa às vezes ela está numa área X e uma parte dela na área Y. A parte Y o Estado ganhou. O que eles fazem? Demolem metade da casa e você fica vivendo numa casa pela metade. Isso são técnicas de administração colonial. Isso aconteceu em vários lugares. O próximo slide. Como, por exemplo, talvez o principal exemplo aqui que vai ficar claro é em Alepo, né? A mesma Vila Autódromo e aqui em Alepo.
as mesmas tecnologias, porque tecnologias são processos e práticas de destruição e de desmobilização social. Lembram que eu falei para vocês, que estava ali, aliás, no slide, eu não comentei tanto, né? Parte da atuação de contra-insurgência é produzir informações e perseguir a minoria organizada e ganhar os corações e mentes da maioria desmobilizada. Essa técnica de contra-insurgência foi fundamental nas guerras da Argélia, da contra-insurgência contra a Argélia. Assistam o filme A Batalha de Argel, vocês vão ver o que é a mobilização terrorista contra a potência ocupante. Esse mesmo tipo de tecnologia foi utilizado em Gaza, está sendo utilizado em Gaza. Você destrói as infraestruturas pela metade e você coloca as pessoas em uma situação de vida vulnerável. Você ataca as minorias organizadas e conquista as massas a partir de propaganda. Vocês devem ter assistido o filme do Marighella, não assistiram? Com o Seu Jorge lá e aquele anãozinho de jardim lá, como é que chama? O Bruno Gagliasso. Eu vi porque eu encontrei ele com a Gabi, né? Tava eu, a Gabi, com a minha esposa, né? Encontrei ele e o Caio Castro, né? Eles são bem pequenininhos, né? Eu falo isso porque eu tento parecer melhor sendo careca e não tendo a beleza que eles têm, né? Mas enfim, o ponto o Bruno Gagliasso faz o papel do Coronel Fleury, apesar do filme não ter a coragem suficiente de dizer que é o Fleury, com medo da família processar, é o Coronel Fleury. E quais foram as táticas utilizadas para prender, né, os movimentos revolucionários naquela época? Foram justamente ganhar os corações e mentes. Meus pais, não digo os pais de vocês porque vocês são mais novos, mas outras figuras, eles não sentiram movimentos revolucionários no Brasil, nem sabiam que existia. Por quê? Você age conquistando corações e mentes e perseguindo as minorias ativas. Eles perseguiram essas pessoas e criaram esses mecanismos de exclusão social e, de uma certa forma, de controle midiático. E isso tudo faz parte dessas táticas de urbanismo militar. Eu vou pedir o próximo slide para isso ficar ainda mais claro, porque eu vou ficar batendo nessa tecla mesmo. Isso aqui são os diagramas do que o Eyal Weizman, né, faz da chamada verticalização ou política da verticalidade que acontece em Israel e, fundamentalmente, né, nos assentamentos judaicos contra as populações palestinas que residem naquele território ocupado por Israel, né, que é o território palestino. Aliás, os assentamentos israelenses no território palestino, para ser um pouco mais preciso. Quanto mais vermelho, mais alto é o espaço que a gente está falando. Quanto mais azul, mais baixo ele é. Boa parte dos assentamentos israelenses nesses territórios palestinos, eles vão ser colocados no topo dessas montanhas, como está ali, ó. E, de uma certa forma, o Eyal Weizman é um professor da Newcastle University, em que ele vai falar o seguinte, boa parte, isso aqui eu sei que está difícil de ver, mas foi a melhor imagem que eu consegui para trazer para vocês. É um assentamento israelense colocado no topo e, mais abaixo, vocês podem notar umas estruturas de casas palestinas, né? Quando você coloca no topo, né, toda a casa em assentamento se torna um instrumento de vigilância. Veja como eu estou falando de como as tecnologias são reprogramadas, reutilizadas e se reorganizam o modo no qual elas são inseridas. Toda casa deixa de ser um mero espaço de convívio e se torna um aparato de vigilância. Quer um exemplo mais recente e local? O último artigo que eu escrevi saiu na revista Lua Nova, né, que é uma revista boa aqui, né, que tem no Brasil. Os caras são chato pra burro. O artigo da Pri saiu no mesmo... A Priscila, que vai estar aqui amanhã, saiu na mesma revista. Os caras são um inferno. Foi um inferno esse negócio. Mas saiu o artigo. Era um estudo que eu fiz com o meu supervisor, em São Paulo. Como eu perguntei de São Paulo, não sei se vocês vão conhecer, mas pensem o seguinte. No bairro de Pinheiros, especificamente no bairro que vai estar entre Pinheiros e a Marginal Pinheiros, você tem um lugar que se chama Hospital das Clínicas. Já ouviram falar? O grande Hospital das Clínicas? Está num lado. Lá embaixo você tem um shopping que se chama Shopping Eldorado, certo? Eles fizeram, e empresas de segurança, a empresa Giuliani Security Safety, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura do município de São Paulo, construíram um mecanismo que se chamava São Paulo Inteligente, em que conectava tanto o shopping quanto o hospital HC como unidades de produção de informação sobre eventuais crimes e de vigilância local. O que eu quero dizer com isso? O Hospital das Clínicas ele não mais olha apenas para a segurança interna do seu espaço imediato. O Hospital das Clínicas começou a controlar sistemas de câmeras em todo o bairro de Pinheiros.
Até no outro metrô, Sumaré, que é mais de onde, eles tinham câmeras colocadas e monitoravam aquele entorno. O Shopping Eldorado começou a fazer a mesma coisa, monitorar todo o seu entorno, se estendendo até regiões da Marginal Pinheiros e até outros pontos do mais ao interior do bairro. Eles formaram o chamado Grande Condomínio Digital, de vigilância e monitoramento. Assim como as casas dos assentamentos israelenses em territórios palestinos foram instrumentalizadas como aparatos de vigilância e monitoramento e controle da circulação das pessoas, o Eldorado e o HC se tornaram instrumentos de vigilância, aparatos e unidades de controle de movimentação e segurança. Tudo isso entulho do pós-11 de setembro. Tudo isso parte das tecnologias de administração de corpos. E aqui a gente vê um diagrama dos checkpoints que acontecem nesses espaços também, que são porteiras nas quais as pessoas palestinas têm que passar para circular para outros pontos no território que está ocupado por Israel. Então você tem um diagrama de onde a pessoa entra, onde ela deixa seus materiais, como se fosse um aeroporto, né? Onde a gente vê um modelo semelhante além do aeroporto? Hã? Em prisões. Onde mais também? Próximo slide, por favor. Em condomínios fechados, não é? Os mesmos diagramas de fluxogramas de entrada e saída, controle, tudo isso teve na parte da formação de sistemas de condomínio fechado em todos os outros lugares, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em todo o Brasil. Aqui a gente está vendo um sistema evidentemente muito reduzido, mas a gente olha que é o seguinte: nenhum condomínio se constrói sem que haja uma justificativa securitária para a sua formação. Esses mecanismos, esses instrumentos, eles estão sendo incentivados por empresas que são ligadas a quem? As empresas de segurança norte-americanas. Boa parte daquelas empresas que prestam segurança local para condomínios fechados, para shopping centers, para aeroportos e para outros lugares em que você precisa do controle de circulação de pessoas, boa parte dessas empresas operam tanto na administração desses condomínios, né, que leva a professora aqui da Unicamp, a Suzana Durão, chamada de cidade de portarias, né, elas operam também na guerra. São empresas que conseguiram mecanismos, tiveram aprendizado e produziram saberes na guerra que estão sendo aplicados nesses espaços urbanos. Esse é um pouco dessa movimentação, desse urbanismo militar, e que vem se tornando crescente nos nossos espaços públicos e que com frequência tem sido amplamente utilizado e estão no nosso cotidiano aqui. Eu vou pedir o próximo slide, por favor, porque aqui a gente vai mover para uma outra discussão antes do encerramento, e é o último slide que tinha informações, porém de uma maneira um pouco mais enxuta. Gente, agora aqui a gente dá um outro salto, e isso é importante para caminhar para o encerramento agora. Boa parte dessas tecnologias que eu trouxe para vocês são tecnologias físicas, duras, presentes no nosso olhar, visíveis para a gente. A gente consegue enxergar essas tecnologias, e elas estão maquinando o nosso corpo e a nossa circulação, correto? Agora, a rota de colisão que eu chamo aqui, né, é justamente quando você tem uma fusão entre tecnologias digitais e esse tecno-autoritarismo que está se construindo no urbanismo militar. As tecnologias que hoje nós utilizamos para o nosso entretenimento, como vocês já estão carecas de saber, né, eu acho que isso está muito na mídia, tem sido muito debatido, são tecnologias que servem tanto para a nossa interação, para a comunicação nas redes digitais, nas redes sociais, nós nos comunicamos com celulares, nós nos comunicamos com os nossos pais, com todo mundo que precisa, não os meus pais, senão seria sessão de mesa branca, né? Tadinho deles. Mas, em grande medida, a gente se comunica e fala e exercita a nossa cidadania através das redes sociais e das redes digitais. Já passou do tempo que isso tem que ser entendido como mera rede de comunicação. Boa parte dessas tecnologias são parte de um procedimento que muitos autores chamam, e a Patrícia que defendeu a tese dela sobre isso, né, que é justamente a ideia do capitalismo de vigilância, né? O capitalismo de vigilância, ele é essa marca na qual a vigilância não acontece mais a partir do olhar. Eu não preciso do olhar para vigiar alguém. Toda vigilância se dá a partir da coleta de dados, da coleta e monitoramento de dados. A vigilância, independente do olhar, ela se torna o que a gente chama de dataveillance, né? Se antes surveillance tinha um termo, né, um termo francês utilizado para supervisionar, surveillance vem já numa relação dialética de superioridade de um em relação ao outro, como aqueles assentamentos judaicos que a gente viu.
Alguém tem uma visão que o outro não tem e, portanto, consegue administrar os corpos e os ritmos de circulação do outro lado. Essas tecnologias têm o mesmo princípio. Vigilância, só que a partir de dados. Que dados? Todos aqueles que vocês deixam na web, que a então investigada Patrícia deixou nas interações nas redes digitais e que agora são utilizadas por empresas para coleta e para acumulação. A Shoshana Zuboff fala que boa parte desses dados são utilizados para acumular, produzir riqueza e etc, etc. Só que existe uma outra coisa. Lembra que eu falei aqui um termo que o Achille Mbembe usava? Qual que era mesmo? O corpo noturno da democracia. Se por um lado, no mundo da Zuboff, do Lyon, do Caudry, do Merrias, a vigilância é um sistema, a coleta de dados, a surveillance, a dataveillance é um sistema para coleta de dados, vigilância e monitoramento dos outros, e utilizado para ganhar dinheiro, existe um corpo noturno disso, que é o uso desses dados para produzir constrangimentos e violência contra outros indivíduos também. E que está nesse urbanismo militar e que está nas práticas de que a gente vai chamar aqui de tecno-autoritarismo contemporâneo. Essas tecnologias de vigilância, de coleta de dados, elas são fundamentais para compor uma série de tecnologias de governo social e de violência social, comandadas pela polícia ou por aquelas outras coisas que também são polícias e agem como polícia no nosso cotidiano. Vou pedir o próximo slide, ele vai ser muito breve. É um termo que eu tenho tentado trabalhar e tentado desenvolver aqui. E eu vou falar de uma maneira muito rápida. Eu vou ler o slide, porque eu estou trabalhando na definição, estou trabalhando com outros colegas do Data Privacy junto com esse tema, e ainda não existe um fechamento. Mas o tecno-autoritarismo é uma ação política fundada no engessamento de categorias particulares de normalidade para quê? Lembra do sistema de reconhecimento facial? Para boa parte dos sistemas de reconhecimento facial disponíveis no mercado, o rosto, ele é nada mais nada menos do que um conjunto de desvios. Mas ele tem um centro, certo? Eu tenho 1000 fotos, e todas as fotos de homens, homens brancos, mulheres, tal. Quando eu vejo a foto do Rodrigo Jourdan, eu entendo que todos esses outros rostos estão mais ou menos próximos ao rosto padrão, que é o rosto do Jourdan. Se você olhar todas as bases de dados, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o trabalho de 2 autoras que estão no filme Coded Bias, e que elas vão falar. Qual que é o padrão de normalidade? É o rosto do homem branco. Esse é o padrão de normalidade. Tudo aquilo que foge disso é anormal para essas tecnologias. Vou explicar isso de uma maneira mais interessante para não parecer banal. Uma ação política fundada no engessamento de categorias particulares de normalidade e uma permanente dissolução dos limites legais para a ação sobre os indivíduos, grupos e outros coletivos. As tecnologias estão fundamentando a dissolução das fronteiras do legal e do ilegal. Tal dissolução se funda na legitimidade produzida por inferências preditivas ou correlações. Já vou falar disso, não vou dar o detalhe aqui. Frequentemente vazias, opacas, escondidas, que perfilam indivíduos, produzem perfis sobre os indivíduos e grupos, tornando riscos futuros em ameaças presentes. Vamos explicar essa porcaria? Simples. Boa parte das tecnologias não está olhando para vocês. Elas não se importam com quem são vocês. Elas olham para os seus dados, as informações que seu corpo emite, que o seu cognitivo emite. Pouco importa a Patrícia, Rodrigo, Alcides, Carol, pouco importa quem somos nós. Importa as informações que nós emitimos. A revolução cibernética que o Mariucci tanto fala é essa. É a transformação do corpo em informação. Se o corpo é informação, eu consigo administrar essa informação. Eu consigo controlar ela. E o que acontece hoje no Instagram, por exemplo? Entre um stories e outro que você está passando, de repente vem uma imagem, não vem uma propaganda, alguma coisa, sobre algo que você procurou e etc. E esse é o espírito do solucionismo do mercado. Ele não está olhando para você, ele está olhando para os seus desejos, para os seus interesses, para as informações que você passa. E no capitalismo, como que eu soluciono os outros problemas? Se você está vendo ali as imagens passando, e ele identifica que você está depressivo, está triste, a partir do tipo de imagem que você se filia, do tipo de filtro que você coloca nas suas fotos, no tipo de conta que você está seguindo, o cognitivo é a base da acumulação no capitalismo de vigilância. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa sobre o futuro.
E nada melhor no capitalismo, né, para solucionar os seus problemas de depressão do que o consumo, não é? Entre um stories e o outro, você vem com um preenchimento desse vazio. Em determinados momentos do dia, você pode ter uma baixa libidinal, um desânimo, uma tristeza. E daí você vai procurar espaço nas redes sociais. Esse mesmo momento é um elemento que eles utilizam para extrair o quê? Informações e, de uma certa forma, produzir venda. O capitalismo se apropriou dos seus desejos, dos seus interesses. Ele se apropriou da sua visão de futuro. Não importa você, importa a mensagem que você passa. Quando a gente fala de predição, boa parte da inteligência artificial que vocês conhecem como essa caixa preta enorme, ela é o quê? Ela é um sistema de aprendizado em cima desses dados. A tecnologia aprende. E ela aprende e ela vai fazer o quê com esse aprendizado? Ela vai fazer visão de futuro, predição. Ela vai prever, entre aspas, futuros. E como assim? Existem tecnologias que são orientadas a prever a possibilidade do Rodrigo Jourdan cometer um crime. A partir do quê? Da análise de reconhecimento facial, dos padrões de comportamento dele, dos padrões de interações dele na web, do modo como ele circula em certos espaços, dos amigos que ele tem. Tudo isso serve para tentar antever a possibilidade do crime. Ou seja, eles patrulham o risco e não o presente. E onde mais isso acontece? Na guerra. Na guerra se dispara simplesmente pela suspeita e não pela certeza. A guerra se tornou um modo de governar a nossa existência. Está fazendo sentido para vocês? Próximo slide, por favor, que agora voltamos aos exemplos até o fim. Tá? Bom, pode passar para o próximo. Então a gente vai ver como os algoritmos vão gerar essa desigualdade e vão produzir essa violência. Já deu choque? Vamos lá. Alguém já... cores, né? Já voltou aqui. Bem, né? Como que chama aquela mentira lá? Isso, Pacto Global. Eu digo porque minha esposa trabalhou lá, então eu tenho liberdade poética, né? Mas veja, isso é importante. Alguém já ouviu falar do sistema Serasa Experian? Vocês já ouviram falar do Serasa, né? Estão devendo, né? Vocês caloteiros. E é o seguinte, Serasa criou um sistema algorítmico, né? A partir dos padrões de compra dos indivíduos, a partir dos dados de compra e dos padrões de consumo dos indivíduos em várias cidades, eles produziram diversas categorias de interesse, né? Pessoas que estão na categoria azul claro, pessoas que estão na categoria verde, etc. E eles criaram algoritmos para categorização dos padrões de consumo desses indivíduos. Jovens da classe A, B, C, D, E e F. Essas bases de dados deles são utilizadas à torto e à direito para quem? Eles vendem essas bases de dados de consumo e de padrões de interesse desses indivíduos para bancos. Vendem essas bases de dados para empresas que fornecem crédito. Em outras palavras, essas bases de dados que o Serasa Experian gera servem para munir algoritmos que vão servir para verificar até que ponto que, se você ofertar crédito para tal pessoa vai pagar. Vamos para o próximo slide, por exemplo. Vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas você está certa, né? Porque muitos dizem que esse tipo de nota social é dada apenas na China. O meu objetivo aqui é mostrar que vai acontecer no Brasil e na Inglaterra. No Brasil, por exemplo, aqui você tem isso, ó, juventude trabalhadora urbana, construindo uma carreira promissora. Existe uma definição e as pessoas que estão nesse perfil, quando estão nessa base de dados, elas vão estar mais suscetíveis a ter um financiamento ou menos suscetíveis a ter um financiamento. O gerente vai olhar para você, para o plano de negócios que você está levando? Não importa. Quem está fazendo a gestão, que a gente vai chamar de gestão algorítmica do crédito, vão ser essas bases de dados construídas a partir de algoritmos, que vão triar o seu padrão de consumo e te enquadrar automaticamente em qualquer uma dessas bases. A Serasa Experian está se tornando um modelo pelo qual se concede ou não se concede crédito. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sei que eu prometi falar de urbanismo militar, mas a gente vai usar isso para chegar lá. Eu vou pedir o avanço nos slides, por favor. Aqui eu vou descer várias categorias, até a gente chegar nas categorias mais ditas baixas, né, na qual a gente vai olhar como esses algoritmos estão reproduzindo preconceito social. Pode ir para baixo, né? Jovens da periferia,
Aí você já olha a maioria de pessoas negras que estão colocadas dentro desse algoritmo, já dando uma curva de viés para o problema da periferia, né? Já dando uma curva de viés, associando periferia, pessoas negras, e com isso levando a uma crise de concedimento de crédito. Vou pedir para o próximo slide, por favor. Até você chegar nas categorias mais baixas, né? Se aqui vai. Né? Vamos torcer para que não vá mesmo. Porque aqui é só ladeira abaixo mesmo. Aí. Tem problema, olha aí, ó. Habitantes de zonas precárias, jovens desprovidos, e eles vão descendo as categorias, né, até você chegar numa categoria que vai ser impossível conseguir crédito, impossível conseguir um cartão, impossível conseguir acesso à cidadania, que quer queira, quer não, o capitalismo traz em uma certa medida. Né? O fornecimento de crédito é base para uma cidadania daqueles que querem ser empreendedores. Se você não tem acesso a crédito, você mora num país que não tem acesso a chances de empreendedorismo. O próximo slide, por favor. Aí na China, Patrícia. Né? Esse mesmo modelo está sendo utilizado nos espaços chamados Credit Cities. Né? China Social Credit Systems Materializing Local and National Pilots. A província de Hebei está testando sistemas de crédito social que são justamente baseados nisso. Não é apenas a polícia, mas a cidade. E o que são esses sistemas de crédito? Pensem o seguinte, se você está investindo, se você mora numa cidade dessas, toda a sua ação política está sendo mapeada e governada a partir desse sistema de nota social. Então, se você jogou o lixo na rua ou não jogou o lixo na rua, os sistemas de reconhecimento facial conseguem identificar até que ponto você fez isso. E eles têm analíticos que não apenas reconhecem o seu rosto, mas reconhecem a ação que você está fazendo. Você atravessou fora da faixa, você atravessou fora do sinal, você jogou chiclete no chão, você iniciou uma briga. Tudo isso serve para compor o seu sistema de crédito social e que vai, de uma certa forma, permitindo com que você tenha acesso a outros elementos de cidadania ou não. Bloqueando acesso, por exemplo, a metrô, bloqueando acesso a viagens internas na China e tudo mais. Aí alguém pode me dizer, nossa, mas isso é uma coisa autoritária, né? A gente acabou de ver que essa mesma autoridade dita exclusiva dos espaços chineses está acontecendo aqui também e está acontecendo em outros lugares. Pode passar para o próximo slide para a gente ver como isso se manifesta em outros lugares também. Isso está construindo uma verdadeira, que a gente chama governamentalidade algorítmica. Por quê? Esse aqui é o chamado WeChat. Já ouviram falar? WeChat é como se fosse o Zap dos chineses. O WeChat, por exemplo, incorporou as funções dos sistemas de nota social. Então, o que você está vendo aí, ó? Nessas pessoinhas aí, nesse radar. Se você abre o WeChat, você consegue ver pessoas no seu mapa. Mas quem são essas pessoas? São pessoas que estão devendo para o sistema de crédito social. Brigões, pessoas que estão jogando lixo na rua, pessoas em déficit no crédito social começam a ser identificadas pelo sistema de crédito, pelo sistema WeChat. Você pode optar em confrontá-las ou desviar delas. Ir para outro lado, conversar com outras pessoas. É um tal do Black Mirror, né? Mas é justamente aqui. Esse é o ponto. O Black Mirror é aquela tela preta, né, que reflete a sua ignorância em relação ao que está por trás daquilo, dos componentes técnicos e dos valores. É fundamental fazer como está na telinha do Black Mirror, se você for ver hoje lá no Netflix, né? Quebrá-la. Quebrar a tela preta que reflete a tua ignorância e trazer de uma certa forma, né, a importância da politização dessas tecnologias. O próximo slide, por favor. Mais um, por favor, isso é só a introdução para ver isso aplicado ao policiamento. Cores, de novo, para agradar a gregos e troianos aqui, justo, mas para falar de uma coisa pesada. Né? E aí eu vou só passar mais um slide e vou encerrar por aqui para a gente poder ter um debate saudável. Né, se é que vai dar tempo. Isso aqui, ó, são sistemas de policiamento preditivo. Tá? Já ouviram falar nisso? Um deles é o PredPol, que está exemplificado ali naquele conjunto de quadradinhos. E o outro é o chamado Gang Matrix, que eu estudei quando eu estava lá em Londres. E ali em cima é o modelo como eles operam, e eu vou explicar tudo isso de uma maneira muito pontual. O primeiro modelo é o que é o do PredPol, está em vermelho ali em cima, que é o Predicting
Crime Hotspots. Basicamente é o seguinte, esses sistemas de policiamento, eles coletam dados de crimes passados, estatísticas criminais que aconteceram em certos bairros, certas localidades, e eles têm chamados metadados. Já ouviram falar? Que é quando você conecta esses dados a algum tipo de tag específica. Crime. Aonde? Roubo, bairro, lugar, hora, momento, tipo, etc, etc, etc. Portou, faca, não, gênero, cor, etc. Tudo vai estar qualificado nesses metadados. Esses dados acabam sendo utilizados depois para compor uma base de dados criminais que não vai orientar simplesmente aonde o crime aconteceu. Mas todos esses dados vermelhos e verdes são possibilidades de crimes que vão acontecer, né, no futuro, não agora, e que vão chegar na pasta do policial, vão chegar no celular do policial, no iPad do policial, dizendo o seguinte: olha, aqui em Barão Geraldo, tal lugar, tal horário, qualquer momento, vocês podem começar a ir até a esquina ali do Aulus, não sei nem se existe ainda, né, com a Unicamp, que às 4 horas da tarde existe uma alta propensão de um crime cometido com mão armada por uma pessoa com tais características físicas. Fique atento a esse tipo de pessoa. Esse é o tipo de recomendação que vai chegar no iPad do policial. E esse tipo de sistema está em operação em Kent, no Reino Unido, está em operação em Los Angeles, está em operação em Chicago. O Brad Paul e o Padilha quis tentar trazer isso aqui para o governo do estado de São Paulo. Não conseguiu, o Alckmin trouxe outro pior ainda, que é o Detecta. Né? Por um outro lado, você tem o sistema Gang Matrix produzido em Londres. O Gang Matrix, ele faz a segunda linha aqui embaixo. Ele pega dados de pessoas que são indicadas em certos bairros, em certas localidades, como potenciais criminosos. Sistemas de reconhecimento facial coletam dados, biometrias faciais desses indivíduos e vão compor um perfil dele. Né? Novamente, eu vou pegar o Rodrigo aqui como exemplo. Rodrigo, tal, está associado a gangues porque curtiu 3 vídeos de rap. Né? E eu juro para vocês, é uma patrulha online. É o que a gente chama de policiamento de costumes. A polícia não é um agente que prende criminosos. A polícia está se tornando um agente que patrulha o risco. Eu falei disso no começo. E patrulha modos de vida. Um modo de vida não considerado normal, que era o que eu falei na definição de tecto-autoritarismo, entra diretamente aqui como um risco. E o que isso quer dizer? Eles começam a patrulhar a pessoa a partir do seu padrão de comportamento e de interesse. Essas pessoas vão entrar numa base de dados chamada Gang Matrix. E essas pessoas, na matriz, né, nessa Gang Matrix, vão estar suscetíveis a maior patrulhamento. Veja que a linha de baixo mostra, ó, ali onde está o mouse mesmo, essas pessoas que estão nessa base de dados vão ser tidas como futuros criminosos. Então você recebe uma batida na porta da tua casa e fala, olha, existe uma propensão de você cometer crime daqui a algum tempo. Tá? Eu sei que é difícil, mas daqui os dados, porque você tem esse tipo de associação, você anda com pessoas más, você anda com pessoas ruins, você curte coisas ruins, e está aqui a informação. Você tem uma chance para mudar. Ou você entra nesse programa que é tipo ProEd, tá ligado? Contra drogas, tá? Aquela coisa monga, né? E ou você entra naquele programa, ou você vai ser patrulhado e você vai estar suscetível a 7, 8 paradas por dia na rua. Conversei com jovens em Londres que chegaram a ser parados 5 vezes ao dia por conta desse tipo de patrulhamento algorítmico. Então, para encerrar aqui, né, eu tinha algumas outras informações, mas eu acho que é importante aqui. Para encerrar aqui, o que eu quero trazer para vocês, se quiser pular para o último slide, que deve estar aí, que é sobre dessecuritizar, né, você vai notar mais adiante. Que isso acontece em São Paulo, você tem também o sistema de reconhecimento facial, e aqui é o projeto Maven, que eu já vou explicar para vocês. Né? Esses mesmos sistemas de policiamento preditivo e de coleta massiva de dados, de reconhecimento facial, a Google está fornecendo para programas militares para abastecer drones armados que estão matando à distância, utilizando os sistemas da Google de coleta de dados. Todas essas tecnologias, elas não estão à parte da sociedade, nem são produtos de uma engenharia que obrigam vocês, por estarem se formando em relações internacionais, se afastarem desse debate. São as tecnologias que estão governando, e elas não estão governando sozinhas, elas não são elementos neutros, elas estão sendo governadas por grupos, sendo utilizadas por grupos sociais, por segmentos da sociedade para governar o seu comportamento. Elas estão sendo utilizadas por países para produzir informações e para produzir, de uma certa forma, métodos mais cirúrgicos de intervenção na sua vida
do outro lado do mundo. Quando a gente chama isso de dessecuritizar, quando a gente fala que é preciso dessecuritizar essas tecnologias, é possível e é necessário começar a pensar em critérios pelos quais você rompe o entendimento que a tecnologia seria um objeto neutro e recolocá-las no processo político-social na qual vocês têm ação para mudar isso. Eu não estou falando isso sozinho. Eu não estou falando isso aqui do alto do palco aqui na Facamp. Existe hoje pessoas no mundo inteiro trabalhando em rede, né, como, por exemplo, o ICRAC, o Comitê Internacional, né, de Combate a Robôs Armados, a armas letais. Existe hoje uma série de organizações do setor civil, como o Data Privacy, Artigo 19. Você tem a Anistia Internacional, que tem voz junto às Nações Unidas, e vocês praticam esses modelos, vira e mexe, né? Todo ano tem o FAMUN. Você tem o caso da Cruz Vermelha. Todos eles estão pensando em princípios pelos quais a gente consiga governar essas tecnologias. Só que ultimamente eu ando muito próximo do Tocqueville, né? Talvez porque eu ando dando muita aula sobre essas coisas, e não apenas eu, mas outros autores também. Existe um cara que se chama David Murakami Wood. E junto com ele, a gente tem pensado o seguinte: o Murakami chegou à conclusão muito próxima à conclusão que eu tenho chegado. Boa parte dessas tecnologias estão tentando ser governadas e desarticuladas a partir do direito humanitário internacional. É importante. O direito humanitário internacional fornece recursos para a gente pensar critérios de necessidade da aplicação dessa tecnologia, proporcionalidade no seu uso, mas ela é limitada. Para pensar novas tecnologias que estão constantemente mudando, é preciso pensar, do ponto de vista legal, em 2 outros princípios. 3. Transparência, explicabilidade e privacidade. Transparência, porque boa parte dessas tecnologias não são ditas como elas funcionam, e, portanto, elas se invisibilizam no nosso corpo social. Assim como aquelas marquises que impediam vocês de circular, essas tecnologias algorítmicas estão escondidas de vocês e vocês não sabem como operam. Segundo princípio, explicabilidade. Se eu liberar um algoritmo aqui, ninguém faz ideia de como ele opera e o que ele está mostrando, e como há política, discriminação e viés nessas tecnologias. É preciso que eles sejam explicáveis. E, por fim, é necessário que elas respeitem a privacidade. Respeitar a privacidade não é apenas um valor individual, e hoje é um valor de existência. A tua existência depende do modo como você articula a sua privacidade. Quanto mais você se expõe em redes sociais, mais suscetível você está ao governo dessas tecnologias, desses instrumentos. E eu não estou falando para você voltar para a era das cavernas, mas muitas vezes o respeito à privacidade deve ser um valor incorporado nesses sistemas. Só que, como eu e o Murakami Wood, a gente chegou à conclusão: não adianta pensar através do direito. O direito é uma máquina de reprodução de pós-conceito e pode ser uma máquina de reprodução do status quo. E muitas vezes o direito humanitário internacional ele tem muita dificuldade de legislar sobre essas tecnologias justamente pelo seu status de mudança permanente. Isso não vai adiante sem o ativismo. E por isso que eu estou próximo do Tocqueville às vezes, né? Sem a ação social, sem a ação de grupos diretamente expondo essas tecnologias, atentando contra elas, a gente não consegue dessecuritizá-las, ou seja, devolvê-las para o campo no qual nós temos ação política. Dessecuritizar é necessário se a gente quiser falar sobre imigrantes, não é? Hoje, todo o debate sobre imigração na Europa ele é securitizado, é uma questão de segurança. Mas se a gente quer ter uma articulação responsável, é fundamental dessecuritizar isso. As fronteiras estão securitizadas e é possível e é necessário pensar em dessecuritizá-las. Quando eu falo isso, eu estou falando para reconduzi-las para a esfera do político, onde a gente tem um mínimo de ação. E a mesma coisa com as tecnologias. A gente precisa trazê-las de volta para esse espectro do político, do governável, no qual nós conseguimos atuar e, de uma certa forma, a gente consiga reprogramá-las. Vocês já devem ter ouvido falar da Nina da Hora e de uma série de outras ativistas. Todas elas estão pensando, inclusive você me lembra a Kate O'Neill, né, que é do Weapons of Mass Destruction, né, pela cor do cabelo, a Kate tinha esse cabelo. E é muito importante porque elas estão atuando para mudar e reprogramar essas tecnologias. E é muitas vezes uma atuação invisível, não tão notável como uma atuação talvez mais ampla de outros ativistas, mas ela tem sido fundamental para operar num ambiente no qual nós somos profundamente governados por essas tecnologias. Gente, era isso que eu ia falar. Estou aberto a perguntas aí, a gente vai debatendo se tiver tempo. No seu horário?
obrigada por aceitar o nosso convite de novo. A palestra foi incrível, acho que todos nós aprendemos muito. Infelizmente, devido ao horário, não vai dar tempo de nós abrirmos para perguntas, mas se você aceitar, a gente pode colocar uma caixinha de perguntas no Instagram. Só mandar. Daí a gente te manda. Gente, tecnologia está aqui. Antes de nós encerrar... então, muito obrigada a todos pela presença. E vejo vocês amanhã na nossa última palestra. E não esqueça de comprar nosso kit lá fora.